Porque nós estamos chegando. Estamos chegando. Tá ao vivo? Nossa. Mas eu não achei, arrumei aqui ainda. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite para você que está nos acompanhando. Muito bem. Iracema, Roslaine Tibes está assistindo com você. Muito bem. Muito bem, muito bem. Podemos dar boa noite? Entrou, Padre. Entramos. Podemos dar boa noite para vocês. Boa noite, povo de Deus. Vamos chegando para a nossa catequese. São 20 horas e 10 minutos. Nós estamos aqui na casa paroquial, né? Eu e a Elvira, o Alessandro. Nossa lareira está aqui à minha direita. Cadê? Não tem lareira nenhuma aqui, não. Tá? Então vamos iniciar então a nossa catequese. Boa noite, Elvira. Boa noite. Olha lá. Então, boa noite a todas. Vamos cumprimentar também, né, as nossas catequistas, nossos pais, nossos catequizandos. E também vamos dar um olá para as nossas catequistas das nossas comunidades também, né? Porque senão elas vão ficar tristes pensando assim que a gente não lembra delas. Então, as catequistas da São Felipe, a catequista da nossa matriz São José, da Medalha, da Fátima, da São Francisco, São Bento. E hoje, né, Padre, a gente não vai ler todos os nomes dos catequizandos que mandaram compromisso. Porque, né, é muito, olha só, Padre, como tem muito nome. Não, ficar meia hora só para ler isso daí tudo. E nós não podemos perder tanto tempo, porque hoje nosso encontro vai ser muito importante, né? Mas todos esses nomes aqui, eles vão estar concorrendo o brinde que é no final da catequese, né? Que vai ser... O que vai ser o brinde? 3 caixas de bombom e um CD. Tá bom. A internet tá boa, a voz tá boa. Tô falando muito baixo. Estamos falando muito baixo, não? Não? Tá. Dá um ok aí, quem... Tá. Antes da gente começar a nossa catequese, o padre gostaria de falar duas questões bastante importantes. Primeiro delas, nesses dois encontros, então nós vamos falar um pouquinho sobre a preparação para a primeira Eucaristia. Mas não é somente para as crianças que vão fazer a primeira Eucaristia. A catequese é importante, inclusive até para os jovens, para os adolescentes do Crisma, né? Sim. Não é só para as crianças do Crisma, tá? Então, no finalzinho aí a gente vai estar falando. Tá tudo certo, estão falando aqui, ó. E beleza, então tá bom. E segundo, vocês sabem que foi marcado, eu não sei se foi passado as datas da Eucaristia. Das primeiras Eucaristias, foi passado, né? Então assim, ó, o padre está recebendo assim algumas indagações de algumas mães, alguns pais, dizendo assim: padre, mas os casos de Covid-19 não estão aumentando, não seria mais prudente a gente deixar para o ano que vem? O que você acha? Então assim, a orientação que nós temos da diocese é para a gente, no segundo semestre, ir aos pouquinhos retomando as atividades, tá? Então não é uma coisa do padre, dos catequistas, isso é uma orientação da diocese. Então assim, qual que é a orientação que o padre gostaria de passar a esses pais que preferem, às vezes, tem pais que preferem permanecer em quarentena, permanecer em casa, e de certa forma não estão errados, né? Sim, estão certos. Então assim, as crianças que já estão, que fazem a primeira Eucaristia esse ano, os pais que quiserem, as datas estão aí, a catequese está aí, os pais que acharem melhor não vir e não fazer a primeira Eucaristia esse ano por uma questão do vírus, então pode ficar para o ano que vem, tá? Pode ser assim, né? Pode, ninguém é obrigado a fazer a primeira Eucaristia esse ano.
nós estamos abrindo essa oportunidade, essa possibilidade de fazer. No caso, me parece que aqui na matriz tem 6 turmas. Tem 6 turmas, serão 6 primeiras Eucaristias. Haverá a primeira Eucaristia também na comunidade de São Felipe, Nossa Senhora de Fátima, São Francisco, Medalha Milagrosa. São essas as comunidades, tá? Então, assim, os pais que preferirem ficar para o ano que vem, esperar dar uma baixada, podem, sem problema nenhum, tá? E as crianças, os pais que quiserem, então tem aí essa possibilidade. Pode ser assim, Elvira? Pode. Acho que fica bem legal assim. Só lembrando, né, Padre, que as Eucaristias, porque as nossas crianças começaram ano passado em agosto. Então, esse ano, praticamente, as nossas crianças não tiveram da iniciação catequese. Então, né, para o ano que vem, talvez seria sempre, a nossa Eucaristia é sempre após a Páscoa. Porque foi lá na quinta-feira que Jesus instituiu a Eucaristia. Então, com certeza no ano que vem nós não vamos fazer já, vamos fazer mais ali em setembro, agosto, setembro, né, Padre? E essas crianças que ficarem desse ano, elas se encaixam naquele grupo. Ótimo. Né? Junto. Então a gente não vão ficar com as mesmas catequistas, a gente vai colocar essas crianças com catequistas que estão da Eucaristia, né, que vão passar para a Eucaristia. Elas continuam a catequese normal até chegar no dia da fazer a primeira Eucaristia. Ótimo. E assim elas também vão se sentir bem preparadas, né? Só que tomara que nenhum pai está pensando assim, eu não vou fazer esse ano, não só pelo sacramento, né, Padre? Mas assim, por talvez não poder fazer a festa que queria dar para o seu filho. Porque uma festa e uma confraternização é bonito, né, Padre? Mas não é a parte mais importante. A parte mais importante, eu acho, que é o momento deles receber a Jesus pela primeira vez. Isso sim, que é a parte mais importante que eles vão marcar. Os presentes, a festa, secundário. Isso é secundário. Para eles, né? Então, tomara que nenhum pai esteja pensando na festa que iam trazer parentes não sei da onde, convidar não sei da onde, e não vão poder trazer por motivo desse período que a gente está passando, né? Ótimo. Então, o mais importante é a celebração. É a celebração, é a preparação das crianças, o resto é secundário. Se der para fazer uma festinha, faz. Contanto que não der aglomeração, né? Não der aglomero, não der atropelo, tudo bem. Se não der para fazer, pelo menos o seu filho recebeu o sacramento da Eucaristia, isso é o mais importante. Beleza? Vamos começar então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São José, rogai por Santa nós. Paulina, rogai por nós. Muito bem. Então vamos iniciar então. Então eu volto a repetir. Para os jovens do Crisma, talvez nós vamos, a nossa conversa hoje, o padre vai chover no molhado. Mas é para você também, para que você reavive também aquilo que você aprendeu na primeira Eucaristia. E para aquelas crianças, os pais que estão se preparando para a primeira Eucaristia, então é bom ficar antenado, de ouvido ligadinho. O sacramento da Eucaristia, ele é tido como um dos sacramentos da iniciação cristã, certo? Tá? Então, assim, quais são os sacramentos da iniciação cristã? Batismo, Eucaristia, confirmação ou crisma. Vamos ficar somente com esses 3. Tem mais. Vamos ficar somente com esses 3. A Eucaristia, ela está baseada nesse
nesse manual da iniciação à vida cristã. Nós vamos dividir essa catequese em dois momentos. O primeiro momento, hoje, vai falar um pouquinho de uma questão ampla a respeito da confissão, da renovação das promessas do batismo e da primeira Eucaristia, da celebração em si. No segundo momento, na próxima quinta-feira, aí a gente vai falar como que nós, aqui na paróquia, nós vamos proceder, certo? É bom que se diga, sempre que a gente recebe um sacramento, nós precisamos renovar o nosso batismo. O batismo é a porta de entrada de todo cristão. Para você ser cristão, você precisa ser batizado. Os santos diziam que a pia batismal, ela é o útero da igreja. Ali é onde a gente nasce para Cristo. Então, a partir do batismo, todos os sacramentos que o cristão vai recebendo, ele precisa renovar aquele compromisso que ele um dia lá fez com Deus. Tá? Então, por isso, na primeira Eucaristia, no primeiro momento, nós fazemos a renovação das promessas batismais. Repito, nós vamos, no próximo encontro, vamos estar falando como que nós vamos fazer aqui. Tá? Então, basicamente, em dois momentos. O primeiro momento, se renuncia ao mal, se renuncia a tudo aquilo que nos afasta de Deus e se renuncia ao demônio, autor e princípio do pecado. Esse é o primeiro momento. Segundo, é a profissão de fé. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo e também creio no Espírito Santo. Nessa celebração, antes da confissão e também antes da primeira Eucaristia, antes de eu comungar, eu renovo as promessas do meu batismo. Isso também se dá também no dia da crisma, isso também se dá também no dia do casamento. O padre, quando foi ordenado, também precisou renovar as promessas do batismo. Qualquer sacramento que nós precisamos fazer, nós precisamos renovar as promessas do nosso batismo. Eu não posso, por isso que o sacramento mais importante que existe, você vai dizer assim, padre, é o sacramento do matrimônio, é o sacramento do sacerdote. Não, o sacramento mais importante, se a gente pode falar assim, é o sacramento do batismo. Tá? Sem o batismo, você não pode fazer a primeira Eucaristia. Sem o batismo, você não pode se crismar. Sem o batismo, você não pode casar. Sem o batismo, você não pode se ordenar padre. E assim por diante. Certo? Então, se renova as promessas batismais nesse primeiro momento. Segundo momento, a confissão. Aí, a confissão é um conflito aí. Padre, por que eu preciso me confessar com um homem, com o padre? A confissão e a igreja, desde os primeiros séculos do cristianismo, se usou a confissão chamada confissão auricular. Existem 3 tipos de confissão. A primeira delas, onde eu me confesso diretamente com Deus. Segundo, eu me confesso com a comunidade, com os irmãos. E a outra confissão, que é a confissão chamada sacramental. Eu posso me confessar diretamente com Deus? Pode. Eu posso, me confessar com o meu amigo? Pode. Então isso quer dizer que eu não preciso me confessar com o padre? Não. Nenhuma confissão, ela
altera a confissão sacramental. Tá? Padre, mas quem instituiu a confissão sacramental? O próprio Jesus. Eu tenho a palavra aqui, no Evangelho de São João, capítulo 20. Eu não vou ler, porque senão a gente vai... Mas ali, quando Jesus... João capítulo 20, versículo 19. Quando Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, e aqui a fundamentação bíblica para o sacramento da confissão está um pouco aqui. Quando Jesus diz assim: a paz esteja convosco, e depois de ter dito isto, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes, olha, presta atenção, a quem perdoardes os pecados, Jesus aqui está falando para os seus discípulos, para os primeiros padres. A quem vocês perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês não perdoardes, eles não serão perdoados. Tá? A igreja tem nesta passagem uma das grandes fundamentações bíblicas para o sacramento da confissão. Tá? Jesus instituiu um ministério sacerdotal, primeiramente para duas realidades fundamentais e essenciais para a pessoa humana. Primeiro, a Eucaristia. Não tem Eucaristia sem a pessoa do padre. Tá? Para ter Eucaristia precisa ter padre. Por isso que a gente precisa rezar pelas vocações, viu? Vira, Alessandro, você que está aí, a gente precisa rezar pelas vocações sacerdotais, porque há uma íntima ligação entre Eucaristia e o ministério sacerdotal. E segundo, a confissão sacramental. Tá? Então, é importantíssimo essas duas realidades. Existem outras, mas essas duas realidades, elas são fundamentais. Por quê? Porque Deus precisa nos perdoar através do sacerdote e a gente precisa receber a Eucaristia que foi consagrada, né, na Santa Missa pelo Padre. Tá? Então, assim, toda Eucaristia se atualiza ao mistério do Calvário e também toda a confissão sacramental se atualiza ali a novidade de Deus. Há um começo de uma vida nova. A partir do momento em que o padre, então, reza aquela oração, impondo as mãos sobre a cabeça do penitente, ele diz assim: Deus Pai de infinita misericórdia, que pela paixão, presta atenção, que pela paixão e morte de Jesus Cristo, deixa eu lembrar agora aqui, que o padre esqueceu, eu vou lembrar, as últimas palavras são essas, né? Em nome de Deus, olha só, é uma palavra forte, em nome de Deus, na autoridade da igreja, eu te absolvo de todos os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir daquele momento, eu começo uma vida nova em Cristo. Várias passagens, São Paulo fala muito na vida nova em Cristo. E a vida nova em Cristo vem pelo perdão dos pecados. Tá? Ah, padre, eu não me confesso com o padre, eu não me confesso com uma pessoa que é igual eu. Sim, mas para ser católico, para ser um cristão de verdade, por isso que a confissão está entre um dos mandamentos da igreja. Pelo menos uma vez ao ano, pelo menos uma vez.
não é pedir muito. Né? O mandamento da igreja diz, ao menos na Páscoa da ressurreição, né, eu devo fazer uma limpeza interior, através da confissão. Certo? Elvira? Padre, mas em Lucas também nós encontramos, né, assim, ó, Lucas capítulo 15, também tem, né, ele fala propósito de mudança. Então, assim, a partir que você faz a confissão, você está se propondo a fazer uma mudança, a não cometer novamente o que a gente cometeu antes. É isso que quer dizer propósito de mudança? Isso, a confissão é exatamente isso. O fato de eu me aproximar do padre para a confissão, eu estou dizendo assim, eu quero mudar, eu quero me converter, eu quero uma vida nova, eu quero isso para mim. Tá? Então é importante essa atitude. Mas isso acontece muito com as crianças, às vezes, eu vou me confessar porque o pai, a mãe estão me obrigando a ir me confessar. Isso não pode acontecer. Eu preciso ir livremente diante do sacerdote e eu me arrependo. No ato de contrição, e nós vamos falar isso na próxima quinta-feira, a questão do ato de contrição, né? Eu me arrependo, não é nós nos arrependemos, que também é importante, mas na confissão sacramental é eu me arrependo de todo o meu coração por vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável, prometo com vossa graça não mais pecar. Não tem nada de eu prometo me esforçar para não existe isso, a igreja não diz isso, tá? Tem alguns catequistas que dizem isso, prometo com a vossa graça esforçar-me, não, prometo com a vossa graça, aliás o original é mais forte ainda, né? Prometo com a vossa graça nunca mais pecar, tá? Então, o original é esse, tá? Mas a igreja é mais mãe, então você mudou um pouquinho. Prometo com a vossa graça não mais pecar. Meu Jesus misericórdia. Padre, mas eu estou mentindo. Porque eu vou pecar. Eu sei que eu vou pecar. Não. Mas aí você não está falando por você. Lembra que no início você disse, prometo o quê? Com a vossa graça. Não mais pecar. Meu Jesus misericórdia. Então é contando com a graça de Deus, eu não vou mais pecar. Padre, se eu pecar, reze de novo e se confesse de novo. É assim que funciona a vida cristã. Né, mas assim, a confissão, ela é vinda do Evangelho, né? Da palavra de Deus, porque lá em Lucas também ele vai falar em confissão. Então, se alguém ainda tem alguma dúvida sobre confissão, né, pode ler a Bíblia. Abre Lucas, capítulo 15, no versículo 21, ele vai falar também sobre a confissão. Lucas 15, 21. Existem vários textos bíblicos que a igreja se baseia na confissão sacramental. O principal foi esse que eu trouxe, mas existem vários. A própria questão do filho pródigo. Sim. Quando o filho pródigo, ele lá comendo a comida dos porcos, ele diz, quantos empregados na casa do pai tem pão com fartura, enquanto eu aqui estou morrendo de fome. Vou voltar. A igreja tem nesse voltar o sacramento da confissão. Voltar para a casa do Pai, voltar para Deus. Então, quando eu me coloco numa atitude de penitente, veja, eu posso me colocar numa condição de penitente no meu quarto, eu posso me colocar numa condição de penitente junto com os meus irmãos, mas a Igreja Católica pede. E assim como o padre está falando para você se confessar, eu também estou falando para mim também me confessar. Costumo me confessar, porque o padre também se confessa. Aliás, mais ainda, o padre às vezes é até mais pecador ainda, né? Então, assim como o padre atende à confissão, o padre também precisa se confessar com um padre. Eu não posso absolver os meus pecados, certo? Não posso.
O bispo não pode absolver os pecados dele. O bispo precisa de um outro padre para se confessar também. Tá? Agora, no dia 4 de agosto, está marcada a nossa renovação. Porque o padre, ele renova, toda quinta-feira santa ele renova. Esse ano a gente não renovou. E esse ano na diocese nós vamos fazer no dia 4 de agosto. Antes do rito de renovação das promessas sacerdotais, cada padre deve se confessar. Tá? E a gente faz lá um momento onde cada padre se confessa com outro padre. Eu me confesso com outro padre, o padre vem e se confessa comigo, e ali a gente celebra a confissão sacramental. Padre, falando em confissão, para fazer uma boa confissão precisa fazer um exame de consciência, né? Um bom exame de consciência antes da gente fazer a confissão. Tem um jovem que perguntou quais são os passos para fazer um bom exame de consciência antes. Quais são os passos? Nós falamos no início. Você diz que tem 5 passos, né? Já foi falado várias vezes na questão dos mandamentos. Para se fazer um bom exame de consciência, eu pego os 10 mandamentos. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E aí vem a questão: eu estou amando a Deus sobre todas as coisas? Tudo aquilo que eu estou colocando na frente de Deus é pecado. Então eu posso anotar. Eu coloquei, na hora da missa, veio meu amigo e me chamou para me jogar bola. É pecado jogar bola? Não. Não é pecado. Porém, se eu deixei se o futebol me tirou de participar da missa, é pecado. Você deve confessar. Eu fui rezar, e na hora que eu fui rezar, veio um amigo meu e me convidou para sair. Eu fui sair. Quer dizer, eu coloquei coisas na frente de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Nenhuma coisa na vida é mais importante que Deus. Nada é mais importante que Deus. Certo? Então, esse é o primeiro mandamento. Percebe que só no primeiro mandamento nós encontramos um monte de pecado. Quando alguém diz assim: nossa, padre, eu nem sei o que confessar, porque eu nem tenho pecado. Dá vontade de até se ajoelhar na frente da pessoa e fazer o sinal da cruz. Ela é a 4ª pessoa da Santíssima Trindade. Não, mas é porque a pessoa não fez o chamado exame de consciência. Ela não pegou os mandamentos. O que os mandamentos faz? Ele confronta a nossa vida. Não tomar seu santo nome em vão. Quanta coisa a gente fala, a gente mente, a gente coloca o nome de Deus ali. É pecado. Eu juro por Deus, o camarada está mentindo, é mentira. Mas ele quer se dar bem naquele momento e não, Está entendendo? Guardar domingos e festas. Hoje eu não vou na missa, eu não vou acordar cedo. Nesse frio aí, na missa, capaz. Eu não vou na missa de manhã, porque eu quero dormir mais tarde porque está muito frio. E não vou na missa de noite, porque os adultos tomaram os goles e os outros, porque eu estou cansado, fiz muita coisa, eu não vou na missa agora à noite. Percebe? Não guardou os domingos e festas iguais. Tem missa praticamente todo dia. E você deixou de participar da celebração eucarística. Você deixou de participar da vida da comunidade. É um problema sério. É pecado. É pecado não ir na missa, padre. Se foi por preguiça ou se você colocou outra coisa diante de Deus, é pecado, precisa confessar.
Então, os 10 mandamentos são esta referência para que eu... Um bom exame de consciência. Um bom exame de consciência. Eu pego ali os 10 mandamentos e... não cobiçar as coisas alheias. Como eu quero ter a vida que a Elvira tem. É pecado. A vida da Elvira é a vida dela. A vida da Dona Mariquinha é a vida da Dona Mariquinha. Cada um tem a sua vida. Nada de ficar cobiçando da vida dos outros. Tá? Ai, como eu queria ter aquele carro. Ai, como eu queria ter aquela bicicleta. Vá trabalhar e compre a sua bicicleta. Não é a bicicleta do vizinho. Tá? Então, os 10 mandamentos têm esse teor. O que mais, Elvira? Mais uma coisa, assim, ó. O padre termina dando uma penitência. E se a pessoa que foi confessar não cumprir essa penitência, a confissão é válida ou não? A confissão é válida, mas ela fica manca. Ela fica manca. Tá? O padre deu a penitência para ser cumprida. Tá? E o padre nunca vai dar uma penitência que o penitente, o fiel, não possa cumprir. Tá? Tá? Eu nunca vou dar uma penitência, a sua penitência é ir daqui até o Rio Natal andando, sendo que você tem um baita de um problema no joelho. Não, o padre nunca vai fazer isso. Tá? Normalmente a penitência que se dá é uma penitência que você possa cumprir ao longo do dia ou logo após a confissão. Depende muito da penitência. Não é que a confissão não vai valer. Vai. Porque o que faz a penitência valer, o que faz a confissão valer, é a oração da igreja. O padre não faz a oração dele. Tá? O padre faz a oração da igreja. Tá? Por isso que eu preciso usar a fórmula da igreja. Tá? Então, o que faz a confissão valer é, primeiro, duas coisas. Primeiro, a imposição das mãos. E segundo, a oração da igreja. O padre só está ali, o padre está ali em nome da igreja. Não está ali em nome dele mesmo, mas ele está ali em nome da igreja. Está entendendo? Então, tem essa... E mesmo assim, as crianças, os jovens, os adultos, eles, assim, tipo, principalmente as crianças, né? Eles têm muito medo de fazer a primeira confissão. Eu sempre, assim, eu como catequista, eu falo para eles não levar, assim, como confissão. Levar como que vai conversar com o padre. Porque eles ficam muito nervosos. Então, a gente passa assim, né? Que a confissão é tipo uma conversa com o padre. Para eles não ter aquele receio de conversar com o padre. Não precisa ter medo, a primeira confissão. Padre é só feio, só. E se eu ficar muito nervosa, eu posso escrever os meus pecados no papel, em uma listinha, e depois falar para o padre? Pode sim. Pode. Gente, normalmente uma confissão ela demora de 2 minutos e meio a 3 minutos e meio. Tá? Não mais que isso. Não chega lá pro padre com as mãos para trás. Ai, padre, sabe como é que é, né? Aconteceu isso, aconteceu... Não. Padre, eu roubei. Não precisa você entrar em detalhes. Tá? O padre não quer saber como você estava quando você roubou, quando você mentiu. Não precisa disso. Padre, roubei. Padre, eu matei. Padre, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não dê desculpa. Ai, padre, eu cheguei aqui e me deu um branco. Só ali você perdeu 5 minutos já, só em pensar. Tá? Então, assim, primeiro, não precisa ter medo. O padre não vai te dar um sermão. Segundo, vá ali para contar os teus pecados. Tá? Padre, roubei, matei, menti, briguei com a minha mãe, briguei com meu pai, briguei com o cachorro, dei um pontapé nele. Ponto. Pronto. O padre vai te dar uma palavrinha ali de 10 a 30 segundos. Normalmente é um ensinamento para que gere em você mais conversão e vai te dar a absolvição e a penitência e ponto final.
Posso ler uma pergunta que está aqui? Que Pode. não entendi muito, mas quem sabe o padre... Ó, tem tipo uma posição, se você fazer esse tal pecado? Não entendi muito. A igreja não chama de punição. Quem está falando ali? Posição que está escrito. Posição. Adriana Ribeiro, né? É isso. É. A igreja não chama de punição. A igreja chama de consequência. O teu pecado tem uma consequência. Se não confessado, se você não se arrepender. Um exemplo claro. Eu peguei o meu carro e passei numa via que pode andar a 60, mas eu passei a 250. Pergunta, é pecado ou não? É pecado. Eu vou lá diante do padre, eu não tive a responsabilidade de dirigir meu carro a 250 por hora. Tá? Deus vai me perdoar, sim ou não? Claro que vai me perdoar. Só que eu quebrei uma perna. Eu destruí com o meu carro. Vai ficar as marcas na minha perna depois que eu sarar. Então, assim, não é punição, Adriana. É consequência. Aquela marca que ficou na minha perna é uma consequência da minha irresponsabilidade. Deus me perdoou, mas a marca na minha perna vai ficar. Está entendendo? Por isso que existe, eu preciso reparar. Eu roubei R$500 da Elvira. É dinheiro dela que ela trabalhou ali, pá. Aí eu vou lá diante de Deus e peço perdão. Pergunta, Deus perdoou ou não perdoou? Deus perdoou. Penitência. Pega o R$500 e vai lá devolver para a Elvira. Tá entendendo? Ou então, padre, eu gastei o dinheiro que eu roubei da Elvira. É outra coisa. Aí eu vou precisar reparar esse pecado de uma outra maneira, de um outro jeito. Aí eu vou carpinar o terreno da Elvira, eu vou fazer alguma coisa para reparar aquele pecado. Mas tire, Adriana, essa palavra punição. Tire essa palavra punição e coloque consequência que acho que fica melhor. Uhum. Tem o Vinícius da Silva assim, ó. Deus não castiga aí, depende do tipo da igreja que é. Você seja mais claro nas perguntas. Vinícius da Silva, esse não dá. Repete, Elvira, ali. Ó, ele colocou assim, ó. É o Vinícius da Silva. Deixa eu só fechar aqui, que entrou uma... Onde é que tá o Vinícius? Deus não castiga aí, depende do tipo da igreja que é. Alguém mandou uma mensagem, daí saiu daqui. Daí eu não deu de entender. Essa palavra castigo, Deus, ele é um Deus de amor. E não castigador, né? E não castigador. Agora, existe, volto à questão da outra palavra, da questão da consequência, né? Às vezes nós somos condenados, escreva essa palavra, nós somos condenados pelas nossas escolhas. A gente vai escolhendo mal a nossa vida toda. Aquelas escolhas, elas vão tendo consequências positivas ou negativas. Né? Se você, os adolescentes aí, os jovens aí, tá namorando com um rapaz que não trabalha, você vai, um rapaz mau caráter, que não é cristão. Minha filha, case o mais rápido possível com esse homem. Porque você vai ver o que? Tá entendendo? Então existem consequências diante das nossas escolhas. Tá, Vinícius? Mas Deus não mata, mas castiga, tem aquela frase, né? Deus, ele não nos castiga. Porque Deus é amor. Deus é amor. Porém, o castigo, às vezes, eu gosto que ela fala, o castigo às vezes vem a cavalo, vem a galope, né? Às vezes nós mesmos nos punimos, nos castigamos, né? Devido à vida que a gente leva.
Você não vai colher frutos bons se você não plantar, se você não regar, se você não... Tá entendendo? Por isso que Deus dá a liberdade das nossas escolhas, né? Então, Ele não faz as escolhas, nós fazemos nossas escolhas. Exatamente. Tanto do certo ou do errado. Isso. Daí que vem as consequências. Exatamente. Por isso que é bom, às vezes, se esforçar um pouquinho. E aí vem aquela palavrinha, fé, né? O cristão vive da fé. A gente não vê, mas lá na frente a gente vai ver o quão coisa boa aconteceu graças àquela escolha que foi feita lá atrás. Né? Verdade. Tá bom? Tem mais pergunta aí, Elvira? Por enquanto não. Tá. Tem uma, mas é que a da Clécia, ela perguntou assim, ó, por que o padre não faz, apesar que o padre faz, né, mas é o que o padre não faz mais a confissão na casinha do confessionário. A Clécia que perguntou. A Clécia? Isso. Então, Clécia não é casinha, é confessionário mesmo, tá? É confessionário, tá? A igreja até na Idade Média, até ali pelos anos de 60, sempre usou o confessionário, tá? Mas do Concílio Vaticano II para cá, a igreja se dá essa possibilidade de usar ou não o confessionário. Já você, Clécia, citou ali, então o pessoal da matriz, todos eles, as comunidades que têm confessionário, todas elas vão confessar o padre vai usar o confessionário, tá? Todas, tá? Só as comunidades que não têm confessionário, tá? Tá bom? Aqui, ó, olha só o que o Henrique Augustinho Verbini falou. Ele é um adolescente, ele tá se preparando para a crisma desse ano. Já sinto falta da igreja. Ele pode vir ou não, padre? Ele é um jovem de 14, 15 anos. Ele pode vir o quê, né? Não, ele falou assim, ó, já sinto falta da igreja. Se ele está sentindo essa falta, ele pode vir? Na igreja? Deve vir, você tem 14 anos, meu filho, pode vir na igreja. Daí é na igreja. O Henrique, né, perguntou. O Henrique, pode vir na igreja. Aliás, deve vir, né? Que a gente vê muito poucos jovens, né? Tipo, tem a restrição das crianças menores de 12 anos, né? Se orienta, né? Se orienta, né? E os senhores, né? Mas os jovens podem vir e a gente não encontra jovens dentro, né? Antes a gente já tinha aquela dificuldade. Agora tá bem complicado, né? A gente não encontra jovens dentro da nossa igreja, que é uma pena, né? Se eles sentem falta, eles têm que vir atrás do que eles estão sentindo essa falta. Claro, devem vir. Aí, e tem vários horários de missa, pode vir. Tá? Mas tem mais alguma pergunta aí? Deixa eu ver. A Patrícia está perguntando, precisa ir de máscara na igreja? Precisa. Quer vir de máscara? Venha de máscara na igreja. Tá bom? Ali a questão ali, tem alguém perguntando aqui... A nossa igreja tem confessionário? Tem, sim. Tem. Elvira, pode ir se confessar nessa condição que estamos vivendo? Sim, nós estamos, por isso que o confessionário também ajuda nesse sentido a manter a distância. E se for uma confissão assim como nós estamos, então deve se manter uma distância. Mas a recomendação do bispo é que o padre atenda a confissão com os devidos cuidados, usando máscara, álcool gel e tudo mais. Tá? E a Bruna, ela está se preparando para a crisma. A Bruna está exatamente. Sim. Tá bom? Podemos ir para frente um pouquinho? Pode, vamos, senão nós não terminamos, né? No sacramento da confissão, há 2 requisitos para que o sacramento ele de fato aconteça. Primeiro, quando eu me aproximo do padre para me confessar, aí tem que ter uma palavrinha bem... precisa ter arrependimento, tá? Arrependimento. Eu vou pedir perdão na confissão porque eu não quero mais mentir. Mas mentir é bom, né? Mentir é tão bom. E eu vou continuar mentindo, mas eu vou me confessar. Deus vai me perdoar ou não? O que tu acha, Elvira?
Eu estava lendo a pergunta, desculpa, padre. Vai... Viu como não prestar atenção faz mal? Por exemplo, assim, eu menti. E eu vou me confessar com o padre, mas depois ali eu vou sair dali e eu vou mentir de novo. Acho que Deus perdoa ou não perdoa? Eu acho que não. Por que Deus não perdoa? Porque eu pedi perdão ali, mas eu continuei fazendo a mesma coisa. Não houve arrependimento, não houve conversão. Não valeu, né? Exatamente, não houve esse processo de arrependimento. Então, precisa haver arrependimento. Eu vou... tem o Salmo 50, a oração que Davi compôs depois que pecou lá com Bersabeia, teve um filho com ela, depois aquele filho morreu, Davi se arrependeu. Que bonito que é aquele salmo, né? Davi chora os seus pecados, Davi se arrepende amargamente dos seus pecados. Então o primeiro requisito para que a confissão ela aconteça de fato é que haja arrependimento. Eu preciso, não assim, chorar os meus pecados. Se der vontade de chorar, às vezes a gente chora por tanta coisa, né? O namorado que foi embora. E por que não chorar os nossos pecados? Eu só vou para o céu se eu for santo. Então assim, e como que eu sou santo? A primeira coisa é pedindo perdão dos pecados e se arrependendo, se convertendo. Não é assim? Verdade. Tá? Então o primeiro requisito na confissão é esse. Arrependimento, conversão. Eu vou me confessar porque eu quero me arrepender, eu quero me converter. Padre, mas eu vou cair de novo, não importa. Volta a confessar de novo. Volta a confessar de novo. Esse é o processo da confissão. Padre, mas vai até quando isso? Até o final da vida. Tá? Até o final da vida vai. Certo? Então, primeiro requisito, a confissão. Segundo, a igreja. Eu volto naquele momento ali. Padre, se eu não paguei a penitência, a confissão valeu? Valeu! Porque o padre estava ali em nome da igreja. Tá? O padre foi instituído pelo bispo exatamente para isso. E se ele usou a fórmula da igreja, então aquela confissão pode ser o padre mais pecador que fosse, mas aquela confissão valeu, tá? Então assim, esses dois requisitos, primeiro, a conversão pessoal e também a unidade com a igreja. Ah, padre, eu não me confesso diretamente com o padre, eu me confesso diretamente com Deus. Tá? Você confessa diretamente com Deus, mas a sua unidade com a igreja não é plena. Tá? A sua unidade com a comunidade. Padre, eu não acredito nisso, o problema é seu. Tá? O problema é seu. Mas você não vive uma plena unidade com a comunidade e com a igreja. Tá? Repito, se você é cristão católico, você deve fazer aquilo que a igreja ensina, certo? Tem mais perguntas? Tem aqui, ó. Se eu esquecer de confessar um pecado, posso me confessar na próxima vez? Eu sou perdoada? Ou eu preciso agendar? Se esse esquecimento, olha, por isso que Deus é um Deus de amor e misericórdia. Se você de fato esqueceu, quando o padre diz pelo ministério da igreja, eu te abençoo e te absolvo de todos os teus pecados. Olha a palavra, de todos os teus pecados, esquecidos e confessados. Deus perdoa. Desde o pecado lá do início da tua vida, Deus perdoa. Não precisa confessar de novo. Agora, se a tua consciência te acusa, e eu lembrei, meu Deus, quando eu tinha 11 anos, eu chutei o Lulu, chutei meu cachorro, tá? E eu lembrei, e na confissão, então, eu confesso. Tá? Na dúvida, confesse.
Ah, mas Deus já me perdoou. Mas se a minha consciência está acusando, tá? Eu confesso e Deus perdoa. Os jovens, né, os jovens e os pais que gostariam de confessar, é melhor agendar na secretaria? É bom agendar na secretaria. Como nós temos só um padre, é bom a gente se organizar nesse sentido. Porque numa paróquia onde se tem vários padres, talvez não há necessidade. Porém, na realidade que nós vivemos, há essa necessidade de organização. Tá? Tá? Mas, acabou minha bateria. Mas tem uma pergunta ali que ainda eles perguntaram assim, isso foi uma criança que perguntou, se eu vou Pode colocar. Se eu vou me confessar e o padre me pediu, vamos supor, duas orações, e eu esqueci de fazer uma outra oração, no lugar dessas duas que o padre pediu, ela é válida ou não? Vamos supor que o padre pediu Pai Nosso e ela Creio. É válida. Seja honesto com o padre. Tá? Padre, eu esqueci. Padre, eu não sei rezar. Mas isso é depois. Vamos supor assim, ó, ela se confessa, o padre vai dar penitência, duas orações, vai pedir para ir lá no Santíssimo, rezar. Só que nesse meio tempo, ela esquece qual oração que o padre aí ela vai para casa, aí ela vai... A penitência não precisa ser paga ali, naquele momento. Ela vai para casa, ela vai aprender, ela vai folhear lá e vai aprender a oração. E em um momento oportuno, ela vai lá e... Mas então ela pode fazer uma outra oração no lugar? Daí... Não, mas assim, por exemplo assim, ali eu não sei, por exemplo, o padre mandou eu rezar a Salve Rainha, eu não sei rezar a Salve Rainha. Eu fui lá e rezei a Ave Maria. É isso que ela quer saber. Então ela vai para casa e vai aprender ou vai pegar lá, está escrito aqui, Salve Rainha. E em um momento eu vou rezar, eu vou orar na minha casa e vou rezar, olha, o padre me deu como penitência rezar a Salve Rainha e eu vou rezar agora em forma da minha penitência. Então tem que cumprir. Tem que cumprir a penitência. Agora, se é uma coisa que eu não consigo fazer, por exemplo assim, eu te dei a oração do creio, eu não sei rezar o creio e eu não sei ler. É claro que daí existem formas e formas, né? Então, entenderam, né? Entendi. A Raiz aqui está perguntando, padre, qualquer pecado tem perdão? Qualquer pecado, desde que haja esses dois elementos, conversão, penitência, arrependimento. Existe um pecado só que Deus não perdoa. Qual é? O pecado que eu não confesso. Que eu não tá? contar para o padre. Exatamente, o pecado que eu não confesso e não me arrependo. Não é que Deus não perdoa. Deus até perdoa, mas eu não pedi perdão. Tá entendendo? Por isso que é tão importante essa tá? O sacramento da penitência, da reconciliação, é um sacramento que está em crise. Porque nós vivemos hoje uma situação onde, com o avanço das tecnologias, da modernidade, a gente acha que a gente não precisa mais de Deus. Isso é um mal. Por quê? Porque quem me deu tudo não foi Deus. Não foi Deus que me deu inteligência, não foi Deus que me deu... Não, o mundo que está aí, com seus avanços tecnológicos, com sua criatividade, com tanta coisa bonita, não é coisa de Deus. Então, assim, nós hoje vivemos uma crise, porque o ser humano olha tudo de cima para baixo. Tudo tem que estar aos pés do ser humano. Então, para que pedir perdão num momento como esse? Né? Então, é um momento onde a gente entra em pânico, entra em crise nesse sentido. Tá? Mas assim, a vida do homem, por mais inteligente que ele é, por mais dinâmico que ele for, por mais cheio de sabedoria, quando ele pede perdão para aquele que é maior do que ele, no caso Deus, se renova a paz, se renova a esperança, se renova a fé, se renova tantos sentimentos bons. Os grandes filósofos sempre diziam que
a minha vida na terra nada mais foi do que um eterno pedido de perdão. Tá? Oxalá que a gente nunca esqueça e não se acostume com o pecado. Tá? A gente não pode, não deve se acostumar com o pecado. O pecado faz mal. O salário do pecado, como diz São Paulo, é a morte. E a gente morre todas as vezes em que a gente não pede perdão e não se confessa. Tá bom? Quando recebemos a penitência, temos que rezar no Santíssimo ou na igreja? Você pode rezar no Santíssimo, pode rezar na igreja, pode rezar na rua, pode rezar na casa, pode rezar onde você quiser. Tá? Não necessariamente na igreja. Tá? Cristiano Correia, confissão ao cristiano, confissão lava a nossa alma da mancha do pecado. Exatamente. Por isso que a confissão é um dos sacramentos de cura. Na confissão nós somos curados, inclusive fisicamente. Tá? Inclusive fisicamente. Por isso que a gente precisa utilizar o sacramento da confissão. Certo? Certinho. Então falamos sobre a renovação das promessas do batismo, falamos sobre a importância da confissão, um pouquinho, só um pouquinho. Tá? E, por último, finalizando a celebração da Santa Missa em si. Se eu renovo as promessas do meu batismo, se eu fiz o tempo de catequese que foi exigido, se eu me confesso, se eu me preparo, então a minha casa está limpa agora para receber Jesus pela primeira vez. A Eucaristia é como um hóspede que a gente recebe na nossa casa. Quando vem alguém na nossa casa, a gente faz o quê? A gente não organiza ela, a gente não limpa, a gente não... Então, a Eucaristia é assim. Às vezes a gente recebe Jesus e a Eucaristia de qualquer jeito, né? Às vezes a gente nem participa da missa, participa de meia missa, né? Que também é um... Para mim comungar, eu preciso participar das duas mesas. Primeiro, da mesa da palavra. Por favor, você jovem, eu sei que tem muitos adultos que fazem isso. Mas se você não participou da liturgia da palavra, se você não ouviu a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, o evangelho, não se aproxime para comungar, tá? Não se aproxime para comungar, porque você não participou da missa. Ah, padre, eu participei do ofertório para frente. Não comungue, por favor, tá? Porque você precisa participar das duas mesas para você comungar, certo? Mas isso é coisa para outras formações, tá? Porque às vezes a gente fica durante a missa que nem uma barata tonta andando para lá e para cá, e vai para o banheiro, e vai sair lá para fora, e faz isso, e faz aquilo, e não celebra. E chega a hora da comunhão, a gente tem a cara de pau de ir para... Conhece alguém assim? Muito. Tá? Então tem que participar da missa. E a missa requer ouvir a palavra Jesus Cristo, porque para nós a Bíblia não é um livro. Para nós católicos a Bíblia não é só um livro, a Bíblia é uma pessoa. E eu comungo na missa da palavra e eu comungo também da Eucaristia, certo? E aí se eu fiz esses requisitos no dia da minha primeira Eucaristia, é um momento celebrativo. Se eu limpei a casa, se eu organizei a minha casa, no dia é só convidar o meu convidado para entrar, se hospedar e fazer a morada, certo? Na próxima catequese a gente vai estar falando sobre questões práticas aqui. Como que nós vamos proceder aqui na nossa paróquia? Quando eu digo paróquia, estou falando aqui da Igreja Matriz, estou falando da São Felipe, da Nossa Senhora de Fátima, São Francisco, Medalha Milagrosa, da nossa paróquia São José. Tá? Eu vou falar como que nós vamos proceder certinho com as celebrações, com os momentos e assim por diante. Certo?
Tem assim, padre, daí fiquei pensando assim, ó, várias mães já vieram me falar assim, né, que acham que as crianças não estão preparadas por estar esse tempo fora. Daí eu fico pensando assim, ó, as crianças ficam com os catequistas durante 1 ano e meio a 2 anos, né? Mas eles estão dentro da sala de catequese 1 hora e 45 minutos a 2 horas. Por semana, né? Isso cada semana. Só que será que eles são tão bem preparados durante esse tempo, se não tem a convivência da família dentro da igreja ali? Eu acho que os primeiros catequistas são os pais. Se não tem a catequese em casa, padre, nenhuma criança vai estar bem preparada só estando esse pouco tempo dentro da sala de catequese com o catequista. A gente está supondo, né, que os pais estão catequizando seus filhos. filhos. Viu, pais? Você, são pai. Os primeiros catequistas. Nós damos continuidade e uma ajuda aos pais na evangelização. Exatamente. Mas nós não vamos evangelizar o filho totalmente. E não adianta jogar essa responsabilidade pro catequista e nem pro padre. Porque você não tem essa evangelização lá dentro da casa. Do primeiro catequista, isso, né? Que é os pais, não vai adiantar os catequistas querer fazer milagre. Exatamente. E também daí o que acontece? Ali eles vêm, fazem essa catequese, recebem a Eucaristia, daí eles somem. Daí eles voltam para receber a crisma, daí eles somem, daí talvez eles voltam para receber o matrimônio. Nem sempre, né? Daí depois um dia eles voltam para quê que o padre diz? Para dentro do caixão, né? Infelizmente, essa é a realidade, né? Padre, antes da gente fazer o sorteio, nós precisamos dar um compromisso para eles. Já tenho aqui. Então, passa o compromisso primeiro para eles, né? Para eles prestar bastante atenção, porque a catequese está encerrando. Não vão colocar assim, ó, terça-feira. Nossa, a catequista não colocou ainda no grupo qual é o compromisso. Me falaram bem, me mandaram até uma mensagem dizendo bem assim para mim, que a mãe falou que já tinha, que era na segunda-feira e eu não tinha posto o compromisso no grupo dos catequistas. Mas qual que é a missão do catequista e do catequizando? Assistir a catequese online. E não ser nosso compromisso a colocar. Lógico que a gente vai colocar, né? Mas só que eles têm que estar participando, e principalmente os catequistas. Eu percebi que nem todos os catequistas estão participando. Então é uma questão que a gente também não vai conseguir atingir. Não também vamos. Tem aqui a própria questão também, tem escola, né? Tem crianças que estão dificuldade a questão da internet, né? Então mas esse a gente não deixar. Nenhuma criança vai deixar de fazer comunhão por não estar assistindo a catequese online, né, padre? Porque claro que a gente vai verificar também, porque que nem o padre falou, que tem crianças que não têm acesso à internet. E a gente sabe que tem, né? A gente sabe que tem, com certeza. E se essas crianças tiverem alguma dúvida, a gente faz um resumo e passa, eles podem vir e tirar na secretaria. Exatamente. Assim, hoje tem muitas possibilidades, né? Tem muitos meios. Tem que ter interesse. E se a gente está interessado, a gente vai atrás. Eu pensei como um compromisso, nós vamos ter, e sobretudo aqui as crianças que vão fazer a primeira Eucaristia, se você... E assim, gente, não é uma norma, o padre não está obrigando você a... Não. Mas assim, essa semana eu gostaria, Elvira, não sei o que tu acha, de nós fazermos um ato concreto, sobretudo com as crianças da primeira Eucaristia. Nós vamos ter agora, estamos tendo aqui a confecção dos cookies, no sábado vamos ter a festa julina, no domingo nós vamos ter um almoço aqui da comunidade de São Francisco. Então, assim, qual que é o gesto concreto que eu gostaria de provocá-los? O padre não está obrigando, tá? E nesse momento o padre vai fechar os olhos e a gente nem vai ver.
Mas assim, ó, se você pudesse se envolver, nós estamos tendo também lá na Nossa Senhora de Fátima, estamos tendo lá também um trabalho lá de confecção também de cookies lá. Se você é adolescente, jovem, a gente está precisando para a festa julina, a gente está precisando de pinhão, a gente está precisando de pipoca. Então assim, como gesto concreto da nossa catequese dessa semana, se você pudesse ajudar, padre, mas eu estou passando por dificuldade, amém. Não. Mas assim, você que pode, e eu vou rezar para que se você pode ajudar e não ajudar, você vai ficar umas 3 noites sem dormir, tá? Brincadeira. Não precisa levar tudo a sério também, tá? Mas assim, se você pode ajudar, ajude as comunidades, tá? Padre, como gesto concreto, eu vou ajudar lá no telhado que é também uma forma. Nós tivemos ali, lá na Medalha Milagrosa, o telhado que as internet que voaram, na São Felipe. Padre, como gesto concreto, eu vou doar uma folha de eternite. Já pensou que gesto concreto, belíssimo? Ótimo, né? Tá? Então, assim, não sei se todo mundo entendeu. Acho que sim. Então, mas tem... Pode falar. Não, é mais ou menos por aí, né? Mas o gesto concreto também pode fazer de outra maneira, né, padre? Não sei, né? É a minha opinião. Porque tem muitos, principalmente da Eucaristia, trouxeram trigo, trouxeram leite. Bastante. Já fizeram também. Mas também pode continuar nesse gesto concreto, né, padre? Vir aqui, adquirir as coisas. Agora, comprar, né? Adquirir, né? Tipo, no domingo nós não vamos ter o churrasco. No lugar de assar carninha em casa, vir aqui comprar o churrasco. Venha na missa. Venha na missa. Se der um tempo bom, você pode participar da missa do seu carro. Sim. Tá? Você pode encostar o carro próximo ali do portão e assistir a missa do seu carro. Vai ser uma missa campal. Tá? É importante que no domingo não vai acontecer a missa às 8 horas, mas sim às 10 horas da manhã. E 11h30 vai ser servido o almoço. Né? Quem sabe convida o seu pai, a sua mãe para vir almoçar. Né? Ou talvez não vir, mas retirar e almoçar em casa. Aí você vai estar ajudando com certeza. A Bruna está falando que eu já comprei 3 cookies e um pão. Viu e meu pai ajudou um amigo a consertar o telhado dele. Parabéns, Bruna. É isso aí, ó. É isso aí. Padre, eu já fiz, eu já ajudei. Ótimo. Parabéns. Tá? Mas se você... Sabe que tem muita gente que não ajudou ainda. Tá? Mas se você ainda não ajudou... Né? Quem sabe, ó... Venha comprar um cookie e antes de ir embora, venha com o seu celular, bata uma foto e coloca no grupo. Ou manda para sua catequista. Enfim, a gente não vai mandar para frente, mas só para catequista. Nos meus trouxeram trigo, trouxeram 5 de trigo, bateram foto que estavam trazendo, e tanto que eu bati uma também, né, junto com eles, e trouxeram o trigo. Isso, né? Isso, mais ou menos nesse sentido. Não sei, dúvidas? Falem com seu catequista. Esse é a nossa atitude, o nosso dever de casa dessa catequese, tá bom? E eu volto a repetir, na próxima quinta-feira, acho que o padre, tanto o padre quanto a Elvira, nós vamos passar as questões práticas de como vai acontecer as primeiras Eucaristias aqui na nossa paróquia, tá bom? Beleza? Padre, repete o compromisso, que tem gente que não entendeu. O seu compromisso é trazer vir comprar cuca, tanto aqui na Matriz quanto na Nossa Senhora de Fátima, vir no almoço no domingo, vir na missa às 10 horas, participar do almoço às 11h30 aqui na Matriz, comprar um cartão de sopa de bucho, venha aqui, bate uma foto e manda para sua catequista, coloque no grupo do WhatsApp, esse é o seu compromisso. Quem sabe traga ali um quilo de pipoca, sei lá, tem pouco pinhão aí precisa já, né? ainda mais. Mas precisa pinhão, a gente precisa de pinhão, fale com seu pai e nos ajude nesse sentido. Tem uma mãe que está perguntando assim, ó, para mim, que ela
comprou várias vezes aqui pastel, que é uma delícia, mas ela ama o pastel de chocolate. Vai ter pastel de chocolate? Vai ter sim, a partir das 10 horas, como eu vim buscar e tirar a sopa de camarão do campo, vai ter maçã do amor, vai ter brigadeiro, vai ter pastel, cachorro quente, porque criança não gosta muito, né, padre? De sopa de bucho, não vamos falar, vamos lá falar. Sopa de bucho. Camarão do campo, Camarão né? do campo. Leva um pastel pro filho, leva um cachorro quente, Ótimo. né? É isso aí. Tá bom? Acho que deu, né? Então, porque já tá. E eles estão dizendo que os cookies tava uma delícia. A cada cookie que acontece aqui, tanto na Matriz como no Rio Vermelho, a cada promoção o cookie tá mais gostoso. Mas vamos só responder mais uma, padre, que agora também já saiu aqui. Alguém perguntou assim, passa o cartão? Passa cartão. Cartão sim agora, nós estamos ficando chique. Passa cartão, tá bom? Vamos fazer o sorteio? Vamos fazer o sorteio e depois então nós vamos fazer a primeira caixa de bombom. Olha só, de 1 a 58. 1 a 58. Não, 1 a 158. A 158. Alessandro. Fala. 150. 150? 150. Da catequista Tainá Lucimara. Catequista Tainá. Lucimara. A Lucimara ganhou. Pode pegar na secretaria? Na secretaria. Padre. Lucimara, passe na secretaria e pegar a sua caixa de bombom. Tá bom? Vai lá, padre. Número 6. 6. Lucas, da catequista Bia. A catequista Bia tem só 3 mandaram compromisso. Ah, é? Alfonso, Bianca e Lucas. E foi o Lucas que ganhou a segunda caixa de bombom. Vai lá, Alessandro, mais um. 25. 25, 25, 21, 22, 23, 24, 25. Da catequista Elisete. Não, 25, 23, 24, 25, não. Da catequista Kelly, o Diego. A catequista Kelly da São Bento. Comunidade São Bento. O Diego. Agora, vamos fazer vai ter um CD. Um CD? É. Um CD. Um CD que tem lá na secretaria. Vai lá, padre. Número... A minha idade. 18. E... Adivinha quem ganhou, que ele vai amar? Quem? O Leandro da catequista Elisete. Ah, o Leandro. O Leandro. Parabéns, Leandro. Leandro, venha buscar o teu... Agora o padre vai dar um brinde para sortear. Vai lá, padre. Vai um só, padre. Eu vou dar um brinde? É. Eu? Tá bom. Uma agenda ou... Tá bom. Vai lá, padre. Dá uma agenda que eles amaram, a agenda que eles ganharam. Falar um número? O padre vai falar o número, vai ser o brinde que o padre vai doar para quem ganhar agora. Tá bom, fala, Alessandro. Então eu vou dar e você vai... Número 1. Do catequista Antônio, né? Gustavo Rickopscheit. Gustavo, venha buscar o brinde do padre, amanhã já, tá? Antes que o padre mude de ideia. Se for chocolate, eu acho que ele não vai ter mais, não. Estão perguntando, as missas do sábado é o mesmo horário ainda? Então, não tá tendo missa às 15 horas. A missa somente às 19 horas, tá? No sábado, missa às 19 horas. E no domingo, a missa às 8 e também às 19. Porém, nesse domingo, não haverá missa às 8, mas sim às 10 horas da manhã, certo? O batizado vai acontecer às 9 horas, né, padre? Batizado 9 horas, tá bom? Beleza? Fui claro? Deu, né? Deu, né? Vamos então pedir a bênção de Deus sobre todos nós. Que o Senhor derrame sobre todos nós a sua bênção, nossas crianças, sobretudo aí as crianças que estão aí se preparando para receber aí o sacramento da Eucaristia. Que o Senhor derrame sobre todos nós a sua bênção, hoje por intercessão de Santa Paulina. Se tiver algum doente que está nos acompanhando, que desça sobre você, sua casa, sua saúde, a bênção e a proteção de Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, uma ótima noite a todos. Deus abençoe. Boa noite a todos.